Queridos, hoje eu termino a série Seguindo a Jesus. Esse é o sétimo e último sermão. Estamos falando sobre o seguir a Jesus como o mais fascinante projeto de vida. Eu não posso imaginar um projeto de vida melhor, maior, mais significativo, mais fascinante do que ser um seguidor de Jesus. Apesar, como já vimos, do custo do discipulado, quando Jesus nos convida para sermos seus seguidores, ele não esconde o custo de colocá-lo acima de qualquer relacionamento, de qualquer projeto de vida, de qualquer recurso financeiro. Já vimos aqui que colocar Jesus como primeiro, semana passada, o princípio do primeiro, tem que estar acima de tudo, o reino dele, o seu plano para a nossa vida. Mas é um projeto fascinante, o projeto de ser um seguidor de Jesus. E Jesus nos chamou exatamente para ser e fazer discípulos. Eu quero então encerrar essa série falando exatamente desse conceito de Jesus para nós, que é ser e fazer discípulos. No finalzinho do seu ministério aqui na terra, Jesus estava prestes para voltar para o céu, após a sua ressurreição. Ele reuniu os 11 discípulos e ele deu uma palavra para esses 11 discípulos que passou a ser conhecida como a Grande Comissão, que está registrado em Mateus 28, 16 a 20, e eu quero ler para você os versos 18 a 20, muito conhecidos. Diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Esta foi a ordem que Jesus deu, conhecida como a Grande Comissão ou Grande Encargo. Dallas Willard, olhando para a igreja hoje, ele diz que muitas vezes a Grande Comissão virou a Grande Omissão. Omissão em termos de ser discípulos e de fazer discípulos. E eu quero pensar nesse último sermão da série sobre essa ideia de ser e de fazer discípulos. Porque o chamado do Senhor na Grande Comissão fala exatamente disso. Nos instrui a fazer discípulos, mas é preciso entender o que é um discípulo. Ari Veloso, que foi o pastor fundador e muito tempo pastor da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, um homem visionário, discipulador, ele, para enfatizar o valor do discipulado, usava uma frase. Para dar o devido valor ao discipulado, ele usava uma frase, que era o seguinte: Jesus só nos deu uma ordem, fazer discípulos, o resto nós inventamos. Com isso, ele queria dizer que nós não podemos fazer outras coisas na igreja e esquecendo do principal. O principal é você ser e você fazer discípulos. Por isso ele disse, olha, Jesus nos deu uma única ordem. Queridos, foi a última ordem de Jesus em termos de missão. Ele deu uma outra ordem que é, fique em Jerusalém até receber o poder do Pai. Mas essa é uma ordem em termos de missão, dizendo assim, olha, eu estou voltando para o Pai, eu estou deixando com a igreja, e eu quero dizer a vocês que eu não tenho um plano B, é o único plano, o plano que eu deixo para a igreja, só para a igreja, que é ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Por isso nós estamos envolvidos com a obra missionária, que nada mais é do que fazer discípulos de todos os lugares. No Brasil e fora do Brasil, portanto no mundo. Agora, quando a gente olha para essa ordem de Jesus, ide e fazei discípulos, o que você imagina? A maioria das pessoas imagina, e tem imaginado ao longo do tempo, que esse é um trabalho de missionário. Deus chama alguns, e esses são chamados missionários, culturais ou transculturais, que eles vão pelo mundo para fazer discípulos de todas as nações. São eles que fazem a obra do discipulado. Mas olhando para esse texto, temos que reconhecer que essa é uma ordem dada para mim e para você. Foi dada para todos nós, foi dada para a igreja de Jesus. Eu e você somos chamados para sermos discípulos, mas também para fazermos discípulos, para sermos seguidores de Jesus e para fazermos seguidores de Jesus. A igreja do primeiro século entendeu isso.
entendeu que o trabalho de fazer discípulos não era só dos apóstolos. Prova disso é que eles, quando se converteram, já começaram a evangelizar, queridos. É interessante que, olha só que interessante, mesmo quando os apóstolos ainda achavam que o evangelho era só para os judeus, lembram? Só para Jerusalém, foram outros membros da igreja que saíram evangelizando em Samaria, na Judéia, e chegaram até Antioquia. Foram eles que romperam a barreira, diz a Bíblia. Os discípulos depois quebraram a barreira também, Pedro, mas no primeiro momento não era. Pedro foi quebrar o seu preconceito lá em Atos 10, quando Deus manda a visão e ele vai pregar para Cornélio. Mas a Bíblia diz que os que foram dispersos, capítulo 8, começaram a evangelizar todo mundo, pregando para gentios também, que entenderam que a tarefa deles era comunicar o evangelho, era fazer discípulos, era convidar outros para serem seguidores de Jesus, queridos. Se seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida, a nossa maior alegria é convidar outras pessoas a se tornarem parte desse projeto, a se tornarem seguidoras de Jesus, a servirem a Jesus como nós servimos. E os discípulos entenderam, para ter uma ideia do crescimento. Atos 2 fala que tinha 3.000 pessoas já convertidas, além dos 120. Em Atos, adiante, Atos capítulo 8 fala de crescimento e outros textos de Atos fala que foi para 5.000 e chegou um momento falou de uma multidão. No ano 100, estima-se que já tínhamos cerca de 25 mil seguidores de Jesus. Mas, no ano 350 da nossa era, estima-se que 30 milhões de discípulos de Jesus. Pode imaginar que sucesso essa obra? Os historiadores dizem, no ano 350, 30 milhões de seguidores. Porque eles entenderam que a tarefa deles era compartilhar Jesus, era tornar pessoas seguidoras de Jesus. A igreja precisa ser conhecida como aquela que cumpre esse mandamento, que são seguidores de Jesus e fazem outros seguidores. Eu quero pensar hoje, para completar essa série, sobre o que é que significa ser discípulo, para que você entenda qual é a sua tarefa também, a convidar alguém para ser discípulo. O que é ser um discípulo de Jesus? E a nossa pergunta é hoje, eu tenho me comportado como um discípulo de Jesus? Eu tenho dado os passos de um discípulo de Jesus? O que é um discípulo de Jesus segundo Mateus 28? Discípulo de Jesus é aquele que disse sim ao chamado de Jesus. Se não todos, a maioria aqui, todos nós aqui, ou a maioria, somos pessoas que já um dia, ouvindo a mensagem do Evangelho, dissemos sim ao chamado de Jesus. Nós somos, nesse sentido, discípulos de Jesus. Dissemos sim ao chamado. A palavra dele qual era? Vem e segue-me. Ou, sigam-me e vos tornarei pescadores de homens. Nós dissemos sim para o chamado de Jesus. O aceitamos como Salvador e Senhor da nossa vida. Foi o mesmo chamado que ele fez a Filipe, fez a Mateus, fez a André, fez a Pedro, fez a João. E eles disseram sim. O chamado que ele fez para Paulo, e Paulo também disse sim. Então, discípulo é aquele que diz sim ao convite de Jesus para o arrependimento, para depositar a fé nele e para começar uma nova vida. É alguém que disse sim a esse convite, arrependei-vos e crede no Evangelho. E eu espero aqui que todos nós, ou pelo menos a maioria, já tenha dito sim a este chamado de Jesus. É a chamada conversão, uma obra maravilhosa que Deus faz em nossa vida. Ele faz essa mudança e isso tem impacto em todo o nosso viver. É aceitar Jesus como Salvador. Ser cristão nesse sentido, queridos, é ser discípulo. E aí a Bíblia diz que a nossa tarefa agora é ir e fazer novos discípulos. É também convidar pessoas para que se arrependam dos seus pecados e creiam no Senhor. Um discípulo é aquele que disse sim ao chamado de Jesus, que diz, olha, a vida que eu ofereço é muito melhor do que a vida sem os valores do reino. É um chamado para entrar no reino. E as pessoas são convencidas disso. Eu estou convencido, você está convencido. Quando você olha para um mundo sem referencial,
porque é isso que acontece. Valores que mudam o tempo todo, já não há verdade. As pessoas tentam modelos de família, de vida e tudo mais, e não encontram paz. E nós encontramos valores claros nas Escrituras, um sentido de vida, valores do reino, e nós estamos firmes nisso, nem sempre é fácil, mas nos dá estabilidade. Então, alguém que disse sim a esse chamado de arrepender-se, de mudar de mente, de crer em Jesus e seguir a Jesus. Agora, por isso que eu digo que ser discípulo, falei aqui durante essa série, é mais do que crer em certas doutrinas. Implica ou inclui crer em doutrinas, mas é mais do que isso. É muito mais do que fazer uma oração de entrega. Às vezes faço uma oração, mas ela é emocional ou ela termina ali. É um compromisso para toda a vida. O discipulado afeta, atinge cada área da nossa vida. Não há nenhuma área da nossa vida, queridos, que nós podemos viver sem sermos discípulos de Jesus. Discipulado tem a ver com família, com o uso do dinheiro, com relacionamento, maneira que nós lidamos na nossa empresa, maneira como exercemos a nossa vida profissional, a maneira que lidamos com as nossas emoções. Não há nenhuma área nesse grande escopo que está fora do discipulado. Tudo está no discipulado. A vida, toda a sua particular, ou vida pessoal, vida profissional, vida familiar, vida na igreja, tudo o discipulado tem uma palavra. Como é que o discípulo se comporta aqui? É a nossa pergunta. Como é que o discípulo lida nos relacionamentos? Como que o discípulo faz escolhas, toma decisões? Como o discípulo lida com o dinheiro? Como o discípulo lida com as suas emoções? Como o discípulo faz planos para o futuro? Como que o discípulo age, queridos? O chamado é para alguém que disse sim e submete a viver assim. Jesus Cristo é aceito como Salvador e Senhor. Portanto, quando nós compartilhamos Jesus, como disse hoje de manhã, de maneira natural, falando da nossa vida, o que Jesus fez na minha vida, na sua vida, nós chamamos as pessoas a fazerem parte desse chamado. Não há nada mais bonito e gratificante do que você poder dizer assim: olha, um dia eu compartilhei Jesus com alguém e essa pessoa entregou sua vida para Jesus. Então, o meu mentor, pastor Odilon dos Santos Pereira, acabou de completar 50 anos de ministério. Fui aluno dele, trabalhei na igreja que ele foi pastor. Até hoje ele é professor na área de discipulado, de evangelismo. Foi ele que me ensinou a paixão por evangelismo e discipulado. E eu fico imaginando, esses dias uma de suas filhas publicou no Facebook uma gratidão pelos 50 anos de vida em ministério do pastor Odilon dos Santos Pereira. E aí, foi colocando várias notícias, eu escrevi lá no Facebook dizendo que eu sou uma das milhares de pessoas que foi influenciada pela vida dele. Mas eu conheço inúmeras pessoas que se converteram com ele. Eu fui impactado, já convertido, mas inúmeras pessoas foram convertidas, se converteram por meio dos estudos bíblicos, que ele criou um método de estudo bíblico no Evangelho de João. Até hoje ele ensina, está com por volta hoje de 70 anos, provavelmente 72 anos, calculando aqui quando ele se formou. Então, trabalhando no reino, amando. Aqui no Brasil, foi pastor nos Estados Unidos, tem vindo aqui ao sertão do Rio Grande do Norte, tem vindo a Natal, a Extremoz, pregando o evangelho, gente se convertendo, porque ele convida as pessoas. E o testemunho das suas filhas e do seu filho, que é Júnior, é maravilhoso, que não conhece alguém mais amoroso, não conhece ninguém mais sincero, coerente e que ama o evangelismo discipulado do que o pastor Odilon. Então, ele tem esse testemunho de vida. O Júnior lá de Bauru, vocês conhecem o Odilon do Júnior, o Sérgio conhece, a Loren conhece. Então, gente de Deus, mas é isso, alguém que prega. Então, nada melhor do que você compartilhar Jesus com alguém, convidando para entrar no reino, para seguir no reino, para seguir os valores do reino. E esta é a verdadeira felicidade. Discípulo é alguém que disse sim a esse chamado. Entendeu, mudou a mente, se converteu e entrou no reino. Em segundo lugar, discípulo é aquele que assume um compromisso público com Jesus. O texto diz: ide, fazei discípulos, e a expressão, na verdade, é indo, a ordem é fazer discípulos, indo, no dia a dia, fazei discípulos, convide pessoas para dizerem sim ao chamado, de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, o discípulo é aquele que assume compromisso público com Jesus, e aqui,
é o batismo. Tá? Não é ter vergonha de assumir compromisso com Jesus. O batismo é a maneira pública que nós temos de afirmar que somos seguidores de Jesus. Não é só o batismo. O batismo é o ápice de uma decisão em que você diz assim: eu não tenho vergonha de ser identificado como um seguidor de Jesus. Eu sou seguidor de Jesus, mas o batismo é a expressão que mostra para as pessoas pública da nossa conversão. Agora, queridos, vamos lembrar aqui o que o batismo significava no primeiro século. Quando alguém se batizava, primeiro se batizava em público. Não era num templo fechado, era no rio. Diante de todos os seus amigos, da família, de todas as pessoas, era ao vivo. Diante de uma nação, de um reino que era contra o cristianismo e perseguia. Ou seja, assumir o compromisso público do batismo era estar sujeito à perseguição. Então, ou seja, não tem como ser discípulo secreto. Estou dizendo hoje porque hoje tem discípulo secreto, na verdade tem agente secreto. Tem gente que esconde tanto que é cristão que quando ele fala, a pessoa fala assim: ah, não, se você fala, nunca ia imaginar. Você é bom nisso. Mas não tem não, você demonstra, não tem jeito, queridos, não tem jeito. Você se denuncia, porque você vive o evangelho. Então é tão sério, né, gente? Porque se a gente falhar como discípulo ali também, e depois para explicar que você é discípulo. Entendeu? Então, é viver como discípulo. Então, o fato é que eles davam um testemunho público, dizendo assim: nós somos seguidores de Jesus. O batismo era isso, era dizer para todo mundo: olha, nós estamos mudando a nossa fidelidade. Vocês creem que César é o Senhor, ele está dizendo assim, que Jesus é o Senhor. Vamos obedecer o César na área civil aqui, pública, mas o nosso rei, nosso Senhor é Jesus. A saudação entre eles naquela época, nas pessoas na rua, era: César é o Senhor. E a resposta era: César é o Senhor. Agora, encontra os discípulos, um diz assim: César é o Senhor. Outro responde assim: não, Jesus é Senhor. Porque é assim que viviam mesmo. Não, nós não temos César como Senhor. Nós obedecemos a autoridade, mas Jesus é o Senhor. Então, implicava muitas vezes em perseguição. Nós hoje não batizamos publicamente no sentido amplamente, de maneira amplamente pública, isso aqui é público também, mas eu quero dizer a vocês que nós hoje, ao declararmos cristãos, que somos cristãos, a agirmos como cristãos, temos que estar dispostos a pagar o preço do nosso cristianismo, do nosso discipulado, porque o discípulo não é secreto, o discípulo vive o evangelho. O primeiro passo daquele que decidiu seguir a Jesus era ter um compromisso público, o compromisso pelo batismo e um compromisso que se manifesta todos os dias nas decisões que a gente toma. Agora, vamos lá, é importante lembrar, o batismo significava que a pessoa passava a fazer parte da igreja. Discípulo é alguém que assume um compromisso público com Jesus e, por consequência, com a igreja de Jesus. Não existe discípulo solitário, não existe discípulo isolado. O discípulo faz parte do corpo que é a igreja. A identificação com Cristo e com a sua igreja. E, novamente, tenho dito aqui, a igreja é um projeto maravilhoso de Deus. Não perfeito, porque formado por seres humanos, mas é um projeto maravilhoso de Deus. Um corpo local de crentes, dos chamados para fora, que seguem a Jesus, que aguardam ansiosamente a volta de Jesus, que procuram viver a sua vida aqui de maneira que glorifique a esse Jesus que morreu por nós. Então, um discípulo é aquele que assume um compromisso público com Jesus. E quando nós fazemos discípulos, nós convidamos pessoas a fazer esse compromisso com Jesus. Eu amo dirigir classe de batismo. Desde que eu sou pastor há mais de 30 anos, eu já abri mão de muitas coisas que eu fazia no começo, não faço mais hoje, posso delegar, mas algo que eu nunca abri mão é dirigir a classe de batismo, porque aquele primeiro contato com um novo convertido, ou ajudando aquele que está interessado em conhecer o evangelho a se converter. As primeiras aulas que eu dou de batismo são aulas sobre conversão, a história de Zaqueu, a história de Nicodemos, eu ensino isso, e quando as pessoas então tomam a decisão ali, ou confirmam que já tomaram a decisão, é algo maravilhoso. Então, fazer discípulos é convidar pessoas também a fazer um compromisso público, com a igreja,
com Deus e servir no meio desse povo. E por fim, queridos, discípulo é aquele que se matricula na escola do mestre. Vamos lá? Indo, ou ide, vou usar a palavra indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, discípulo é aquele que se matricula na escola do mestre. A palavra discípulo, a palavra matetes no grego, significa estudante, aprendiz, pupilo. E a gente traduz também como seguidor. Então, o discípulo é aquele, queridos, que fala assim, eu me matriculei na escola do mestre. Porque havia escola com os rabis. Jesus é o novo rabi, é o nosso mestre. Nós o matriculamos na escola, nós aprendemos algumas coisas. Aliás, na classe de batismo, eles têm muito medo. Aí o que eu tenho que responder na profissão de fé? Como é que eu tenho que saber? Eu falei, gente, eu ensino muitas coisas aqui. Leitura da Bíblia, oração, história dos batistas, e ceia, batismo, e tantas outras coisas. Mas eu quero dizer o seguinte, não, fique tranquilo. É só o começo. Você se matriculou na escola e vai ficar nessa escola o resto da vida, até a volta de Cristo. Aprendendo cada vez mais. O batismo é praticamente o começo. Conversão, batismo e agora na escola do mestre. O Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, Jesus não mandou apenas evangelizar e ganhar almas, abandonando os bebês espirituais. Ele quer discípulos. Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher as igrejas de pessoas. Ele quer convertidos maduros. É isso, queridos. Ele quer que você se matricule na escola e você agora comece a crescer. Lá em Atos 2, quando ouviram a pregação de Pedro, se converteram a partir daí da Bíblia, porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Estavam crescendo. O John Stott diz que no dia do Pentecostes, Deus inaugurou uma escola em Jerusalém. E que aqueles novos convertidos se matricularam. Qual era a matéria? O ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Estou aprendendo. Isso significa toda a Bíblia. Como viver. Queridos, o que Jesus quer de nós? Que nós aprendamos com mais clareza, com mais profundidade, o que Ele quer da nossa vida e nós passemos a praticar. A imaturidade espiritual é muito combatida na Bíblia, nos livros escritos por Paulo e outros autores. Por exemplo, Paulo fala que a igreja de Corinto era formada por carnais e não espirituais, gente que era infantil na fé. O autor de Hebreus diz que os hebreus já deviam ser maduros, já deviam estar na pós-graduação, estavam precisando aprender os oráculos, o beabá da nossa fé, o ABC da fé cristã. Já deviam conhecer tudo, vocês são ainda imaturos. Pedro diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz aos Efésios, não sejamos meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, mas vamos crescer, diz ele, em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Pedro diz, 1 Pedro 2, desejai como meninos recém-nascidos o genuíno ou puro leite espiritual, para que por ele vocês cresçam para a salvação. Maturidade cristã, discípulo é aquele que se matricula na escola do mestre, ou seja, ele quer ter uma compreensão das verdades bíblicas e quer aplicar no dia a dia, na sua vida e obediência à vontade de Deus. Então, o discípulo é aquele que aprende a verdade e ele procura aplicar na sua vida todos os dias, em todas as áreas. É natural que a vida cristã tenha fases. Tem a fase do bebê espiritual, a fase da adolescência espiritual, da juventude espiritual, mas tem que ter a fase da maturidade espiritual. É um crescimento. João fala sobre isso, eu vos escrevi jovens. E ele vai falando, Paulo fala dessas fases de vida, infância, juventude, mais maturidade. A Bíblia fala da expressão prosseguir, crescer. E ele diz, olha, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. É tudo, queridos, tudo. Jesus, se você ler o Sermão do Monte, está tudo ali para a nossa vida. Lê os Evangelhos, está tudo ali. Tudo, conteúdo completo, não algumas partes, todas as coisas que ele ordenou. É o leite espiritual, mas também é a comida mais sólida, o alimento sólido. Ensinando não apenas a
compreender, mas ele diz assim, aguardar. Outra tradução, ensinando-os a praticar, que você compreenda e que você aplique em sua vida. Portanto, o guardar, o praticar, mostra que não tem nenhum sentido discipulado que compreende, mas não vive. O discipulado é compreender e viver. Queridos, é um processo longo, que não é fácil. Nós temos tantas incoerências. Quantas vezes você se pega, eu me pego, agindo como um não discípulo. Não é assim? Mas a gente logo aprende, assim, não, eu preciso aplicar essa verdade à minha vida. Portanto, o nosso chamado é para ser e fazer discípulos de Jesus. Você é e você convida as pessoas para serem. É o processo de aprender e de praticar tudo que Jesus ensinou na nossa vida e convidar outros ao nosso redor para fazerem parte desse grupo. Queridos, há algumas categorias que inventaram nas igrejas que não são bíblicas. Existem os amigos do Evangelho. Minha pergunta é, quando morrer, para onde vai o amigo do Evangelho? O simpatizante do Evangelho. Tem o consumidor do Evangelho. Tem o religioso. Tem, às vezes, o mero membro de igreja. Tem os frequentadores. Ok. Algumas dessas aqui são categorias de transição. Eu posso ser um frequentador, mas tenho que me tornar depois um convertido, me tornar um discípulo de Jesus. Eu posso ser até um religioso no começo, mas depois eu me entendo. O fato é que a única categoria que a Bíblia reconhece é discípulo de Jesus. Ser e fazer discípulo. Eu costumo dizer que é o nosso chamado e a nossa missão. O nosso chamado é para sermos discípulos, seguidores de Jesus. A nossa missão é fazer discípulos. Agora, isso é muito sério. É difícil viver como discípulo e é difícil fazer discípulos. Mas o texto começa Jesus dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Certo? E ele deu essa ordem para nós, baseado numa autoridade que ele tem. Mas o texto termina de uma maneira maravilhosa. Quando ele diz que é indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a guardar todas as coisas, ele termina dizendo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A missão não terminou. Nós não vivemos como discípulos pelas nossas próprias forças, nós não fazemos discípulos pela nossa sabedoria e força, e essa expressão, essa verdade é reconfortante. Nós fazemos no poder de Deus, nada a temer, porque Ele tem toda a autoridade, e Ele prometeu estar conosco, e Ele está por meio do Seu Espírito, enquanto vivemos, para vivermos o nosso chamado como discípulos, pagando o custo do discipulado, e também com ousadia e com amor, convidando outros a fazerem parte desta família chamada Igreja de Jesus. Ser e fazer discípulos é o nosso chamado. Quero dizer a você que Deus nos abençoe, para que nós vivamos o verdadeiro Evangelho e que nós sejamos de fato discípulos de Jesus e nós façamos discípulos de Jesus. Que você olhe para essa verdade, que ser discípulo de Jesus é o projeto mais fascinante, ser um seguidor de Jesus e poder compartilhar desta verdade com os outros é algo maravilhoso. Eu queria convidar você a ficar em pé para nós orarmos agora. Queria orar com você, queria convidar a igreja para orar. Queria que você baixasse sua cabeça agora. Eu quero dar a oportunidade. Talvez haja alguém aqui hoje à noite que ainda não tomou a decisão de ser um seguidor de Jesus. Talvez alguém em casa me ouvindo agora. E eu quero dar a oportunidade para que você agora, de repente você fala assim, olha, eu ainda não, eu amo o Evangelho, eu tenho ouvido o Evangelho, tenho entendido o Evangelho, mas eu ainda não disse sim ao chamado de Jesus. Enquanto a igreja ora, eu quero fazer um desafio a você e um convite. Se você hoje à noite quer dizer sim ao chamado de Jesus, dizendo assim, eu quero agora, de uma vez por todas, sair da condição de frequentador, de admirador, de amigo do Evangelho, e quero ser um discípulo, queria convidar você a levantar a sua mão, quero orar por você. Há alguém aqui hoje à noite? Levante a sua mão e eu vou orar por você. Amém.
Amém. À minha esquerda, à minha direita, amém. Pode baixar. Há mais alguém que quer dizer assim, na galeria, se há alguém dizendo, levante a sua mão, só faça um gesto. É um gesto para Deus, dizendo assim, eu quero a partir de hoje ser um seguidor de Jesus. Enquanto a igreja ora, se há alguém tocado por Deus, levante a sua mão, quero orar por você. Amém. Pode baixar aqui à minha direita. Amém. Deus abençoe. Se alguém em casa está também tomando decisão, fale com Deus agora. Fale para Jesus. Levante a sua mão aí em casa, dizendo assim, Jesus, é o meu gesto dizendo que eu te aceito como meu Salvador e Senhor da minha vida. Se há mais alguém, quero dar oportunidade, pois nós queremos orar. Se há mais alguém hoje à noite aqui, levante a sua mão, entregue sua vida a Jesus, dizendo, eu vou ser um seguidor de Jesus. Há mais alguém? Nós vamos orar. Deus de amor, eu quero te louvar, porque não há projeto mais maravilhoso do que esse, de sermos seguidores de Jesus. Nos ajuda a viver como discípulos. Não é fácil. Quantas vezes vivemos na carne, nos ajuda a viver pelo Espírito, nos ajuda a refletir o teu amor, nos ajuda a ser semelhantes como o Senhor. E que teu plano para a nossa vida se cumpra. Que esta marca de Jesus em nós, que nos garante que somos discípulos, essa marca da cruz de Cristo em nós, nos ajuda a viver integralmente o Evangelho, sendo e fazendo discípulos. Pessoas que aplicam o que aprendem ao viver e que convidam outros para serem seguidores de Jesus. Quero te louvar por aqueles que hoje à noite, aqui em casa, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Quero pedir que o Senhor dê a eles agora um novo começo. E que nesse novo começo, eles possam dizer assim, olha, a partir de agora, eu vou me identificar completamente com o Senhor. E a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Amém.